O sol ainda estava alto quando milhares de fiéis se reuniram diante da imponente Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Era um domingo de calor ameno, perfeito para as famílias que, vindas de todas as partes do país, chegavam para participar da missa campal. Bancos lotados, corredores tomados por devotos ajoelhados, e um mar de terços balançando ao ritmo das orações. O cenário era de pura devoção. Às 15 horas, quando o sino principal tocou, anunciando o início da celebração, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. O ar parecia carregado de expectativa. Muitos descrevem que, mesmo antes do fenômeno, havia algo diferente naquela tarde. O vento soprava de forma suave, como se quisesse acariciar os rostos voltados para o altar. O céu, de um azul intenso, estava pontuado por nuvens brancas e volumosas que se moviam lentamente sobre a esplanada. A missa transcorreu de forma solene, com cânticos que ecoavam pela praça. Mas, no momento da consagração, quando o padre ergueu a hóstia e todos os olhares se voltaram para o altar, algo começou a mudar lá no alto. As nuvens, que antes se espalhavam de forma irregular, começaram a se agrupar, formando um contorno curioso. Primeiro, alguns perceberam apenas uma silhueta vaga, mas em poucos minutos a forma ganhou nitidez, um rosto. Não era qualquer rosto. As linhas suaves, o manto delicadamente insinuado, a coroa sutilmente esboçada, todos os elementos lembravam, de forma impressionante, a imagem consagrada de Nossa Senhora Aparecida. Pessoas apontavam para o céu, algumas com as mãos trêmulas, outras com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Pais levantavam seus filhos para que pudessem ver melhor, enquanto idosos apertavam o terço contra o peito, murmurando orações. O padre, percebendo o alvoroço, interrompeu brevemente suas palavras e ergueu o olhar. Ficou imóvel por alguns segundos, como se também tentasse compreender o que via. Em seguida, com voz firme, convidou todos a permanecerem em silêncio e rezarem juntos, pedindo que aquela manifestação fosse um sinal de bênção para todos ali presentes. Fotógrafos amadores e celulares começaram a registrar o momento, mas, curiosamente, muitos afirmaram que preferiram guardar a cena apenas na memória, acreditando que aquilo era algo sagrado, mais para ser sentido do que capturado. O rosto permaneceu visível por cerca de 8 minutos, segundo testemunhas, mudando levemente de tonalidade conforme a luz do sol refletia sobre as nuvens. Quando finalmente se desfez, uma comoção tomou conta da multidão. Alguns ajoelharam no chão, outros se abraçaram, chorando, enquanto um grupo começou a cantar espontaneamente o hino de Nossa Senhora Aparecida. Era como se, por breves minutos, o céu tivesse se inclinado sobre a terra para olhar nos olhos de seus filhos. Esse foi apenas o início de um acontecimento que marcaria para sempre a memória daqueles que estiveram presentes naquele domingo. Um momento em que fé, natureza e mistério se entrelaçaram de forma tão perfeita que nem mesmo os mais céticos puderam deixar de se impressionar. A notícia se espalhou pela basílica como fogo em palha seca. Mal o rosto formado nas nuvens começou a se dissipar e já havia gente ligando para parentes, enviando mensagens em grupos de oração e mostrando vídeos gravados às pressas. No entanto, mais impressionantes do que as imagens foram os relatos emocionados de quem presenciou o fenômeno com os próprios olhos. No pátio principal, uma senhora chamada Dona Marli, de 72 anos, segurava com força o terço enquanto contava, com a voz embargada, que havia vindo de ônibus de uma pequena cidade no interior de Minas. Eu pedi a Nossa Senhora Aparecida que me desse um sinal de que estava me ouvindo, e hoje ela me respondeu. Aquilo no céu não era coincidência. Era a Mãe Santíssima olhando por nós, dizia, enquanto lágrimas escorriam lentamente. Ao seu lado, a filha a abraçava e confirmava. Foi o momento mais forte da minha vida. Parecia que o tempo tinha parado. Um pouco mais à frente, um jovem chamado Felipe, de 19 anos, relatava que vinha enfrentando uma crise de fé. Ele havia sido convencido pela avó a participar da missa. Eu nem queria vir, sabe? Estava distante de Deus. Mas quando vi aquele rosto nas nuvens, eu sentia algo aqui dentro, como se uma força enorme me puxasse de volta. Não sei explicar, mas saio daqui diferente.
Sua mão tremia enquanto mostrava no celular um vídeo em que, mesmo com a imagem desfocada, era possível distinguir o contorno do manto e da coroa. No interior da basílica, enquanto as portas se abriam para permitir que mais fiéis entrassem, um grupo de peregrinos de Goiás entoava cânticos agradecendo pela graça recebida. Entre eles estava Dona Lourdes, que contou uma história que fez muitos ao redor se calarem. Seu filho estava internado em estado grave há semanas, e naquela manhã ela havia rezado pedindo um milagre. Quando vi o rosto dela no céu, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Eu sei que minha prece foi ouvida. Meu filho vai se levantar daquela cama. O padre responsável pela missa também deu seu testemunho mais tarde, em uma entrevista improvisada para uma emissora local. Segundo ele, em seus anos de sacerdócio, já havia visto sinais que interpretava como bênçãos, mas nunca algo tão nítido e compartilhado por tantas pessoas ao mesmo tempo. O mais impressionante não foi apenas o formato nas nuvens, mas a atmosfera que se criou. Era como se cada pessoa ali estivesse unida no mesmo coração, sentindo que não estava sozinha. As redes sociais começaram a ser inundadas por relatos. Fotos, vídeos, áudios e textos descreviam o acontecimento. Porém, o que mais chamava atenção era a uniformidade das descrições. Pessoas que não se conheciam, que estavam em pontos completamente diferentes da praça e até em ruas próximas à basílica, diziam ter visto exatamente o mesmo: o rosto sereno, o olhar inclinado para baixo, como se estivesse contemplando os fiéis, e uma leve auréola formada por um recorte mais claro no meio da nuvem. Especialistas em meteorologia e entrevistados por jornais tentaram explicar que a formação de nuvens pode gerar figuras reconhecíveis, mas até mesmo alguns deles admitiram que era raro que tanta gente percebesse exatamente a mesma imagem. E ainda mais raro que isso acontecesse em um momento litúrgico tão significativo, no instante exato da consagração. O clima emocional que se seguiu foi indescritível. Pessoas ajoelhadas no chão da praça continuavam rezando mesmo depois que a missa havia terminado. Algumas ficavam olhando para o céu, talvez esperando que a imagem retornasse. Outras tiravam do bolso pequenos objetos religiosos, como medalhas e escapulários, e os levantavam para que, de alguma forma, fossem tocados por aquela bênção. Entre os que testemunharam, havia também crianças. E os relatos delas, com sua pureza, foram talvez os mais tocantes. Uma menina de 8 anos, chamada Júlia, contou à mãe: "Mamãe, eu vi ela sorrindo para mim lá de cima." A mãe, emocionada, confirmou que a filha descreveu a imagem exatamente como muitos adultos haviam visto, sem que ninguém tivesse lhe contado antes. Era impossível ignorar a força daquele acontecimento. O que para alguns poderia ser apenas um jogo de luz e nuvens, para milhares de outros foi a certeza de que Nossa Senhora Aparecida estava presente, observando e cuidando de seus filhos. A sensação geral era de que algo grandioso havia acontecido, algo que não poderia ser explicado apenas pela razão. O eco desse momento ainda ressoava no coração de cada um que esteve ali, e muitos já planejavam voltar à Basílica nas próximas semanas, na esperança de viver novamente um encontro tão próximo com o Divino. Enquanto a praça da Basílica ainda estava tomada por fiéis em oração, as redes sociais já se transformavam em um verdadeiro campo de comoção e fervor. A primeira postagem que viralizou veio de um perfil modesto, pertencente a um jovem peregrino chamado Gustavo. Ele havia gravado um vídeo curto, de apenas 15 segundos, mostrando o exato momento em que o rosto de Nossa Senhora Aparecida parecia se formar nas nuvens. A legenda simples: "Ela está aqui", foi o suficiente para que milhares de pessoas compartilhassem a publicação. Em menos de uma hora, o vídeo já havia ultrapassado a marca de 1 milhão de visualizações. As hashtags #Milagre em Aparecida, #Nossa Senhora nas Nuvens e #Aparecida está conosco se espalharam como fogo, ocupando os primeiros lugares nos trending topics nacionais, chegando até a ganhar espaço em portais de notícias internacionais. Em grupos de oração no WhatsApp e no Telegram, a imagem se multiplicava com velocidade, acompanhada de orações, áudios emocionados e até pequenos vídeos de fiéis descrevendo o que haviam sentido naquele instante. A mobilização não se limitou a católicos praticantes.
Pessoas de diferentes crenças, e até mesmo aquelas que afirmavam não ter religião, passaram a comentar e compartilhar suas impressões. Muitos relatavam que, ao ver a imagem, sentiram um arrepio, um calor no peito ou uma paz profunda. Influenciadores digitais de diversas áreas, de religiosos a artistas, passando por jornalistas e formadores de opinião, começaram a postar sobre o fenômeno, levando o assunto para públicos que jamais teriam ficado sabendo apenas pela imprensa tradicional. Canais no YouTube especializados em espiritualidade e milagres entraram em modo de cobertura total. Alguns fizeram transmissões ao vivo diretamente da Basílica, entrevistando pessoas que haviam presenciado o fenômeno. Outros analisaram frame a frame os vídeos, destacando o formato da coroa, a inclinação da cabeça e até o que parecia ser um leve sorriso na expressão formada pelas nuvens. Para muitos espectadores, esses detalhes reforçavam a ideia de que não se tratava de algo comum. A grande imprensa, inicialmente cautelosa, não teve como ignorar o tamanho da repercussão. Jornais de circulação nacional enviaram repórteres para a cidade. Programas de televisão começaram a exibir depoimentos, imagens e entrevistas com especialistas. Mesmo apresentadores conhecidos por seu tom cético adotaram uma postura mais respeitosa diante da força emocional do momento. Repórteres descreviam a atmosfera como carregada de fé e inexplicavelmente silenciosa, apesar da multidão. No meio dessa avalanche de informações, surgiram histórias individuais que tocavam profundamente quem as lia. Uma das mais compartilhadas foi a de um caminhoneiro que, ao ver a imagem nas redes sociais, parou seu veículo no acostamento de uma estrada próxima para rezar. Ele enviou uma foto de si mesmo ajoelhado ao lado do caminhão, com o céu ao fundo, e escreveu: "Eu estava sem forças para continuar a viagem. Depois disso, sei que não estou sozinho." Não demorou para que artistas plásticos, fotógrafos e designers começassem a criar interpretações da cena. Algumas reproduziam a imagem exatamente como nos vídeos, outras a estilizavam, com luzes douradas mais intensas e detalhes que ressaltavam a coroa e o manto azul característico da padroeira do Brasil. Essas obras passaram a ser usadas em capas de perfis, camisetas, estampas e até pequenos quadros vendidos por artesãos locais. O comércio de Aparecida também sentiu o impacto. Lojas de artigos religiosos registraram um aumento expressivo na procura por terços, medalhas e imagens da santa. Muitos turistas, emocionados, diziam que queriam levar para casa algo que simbolizasse o momento que acabavam de viver ou testemunhar pelas redes. Até mesmo pessoas que nunca haviam ido à Basílica começaram a planejar viagens para tentar sentir o que todos sentiram naquele dia. A comoção se tornou nacional. Governadores, prefeitos e até alguns parlamentares se manifestaram, falando sobre a importância de respeitar a fé popular e reconhecer a força simbólica daquele acontecimento. Em um país marcado por dificuldades e incertezas, aquela imagem no céu parecia ter reacendido uma chama de esperança coletiva. O mais curioso foi perceber que, mesmo entre os que tentavam explicar o fenômeno cientificamente, havia um certo cuidado em não reduzir o que aconteceu apenas a uma coincidência. Meteorologistas falavam sobre formações incomuns de nuvens, mas reconheciam que a sincronia com o momento da missa era, no mínimo, surpreendente. Esse respeito mútuo, raro em tempos polarizados, fez com que a discussão fosse mais sobre significado do que sobre disputa entre fé e razão. O episódio começou a ser chamado por alguns fiéis de O Milagre das Nuvens, e esse nome ganhou força, estampando capas de jornais, títulos de vídeos e manchetes na internet. O fenômeno deixou de ser apenas uma cena bonita para se tornar um marco, uma história que provavelmente será contada por anos nas rodas de conversa, nas homilias e nas romarias futuras. As redes sociais, que tantas vezes dividem e geram conflitos, naquele dia foram um elo de união. O rosto de Nossa Senhora Aparecida, recortado no céu durante a missa, conseguiu que poucos acontecimentos conseguem: colocar milhões de brasileiros, mesmo que por alguns minutos, na mesma sintonia espiritual. Se o fenômeno nas nuvens já havia emocionado aqueles que o presenciaram de longe, para os fiéis que estavam na missa, o impacto foi quase indescritível. Entre as centenas de vozes que começaram a surgir para relatar o que sentiram,
Cada testemunho trazia nuances únicas, carregadas de emoção e significado. Maria Helena, uma senhora de 72 anos vinda de Goiás, estava sentada nas primeiras fileiras da praça externa da Basílica. Ela conta que, no instante em que levantou os olhos para o céu, sentiu como se o tempo tivesse parado. Eu vi o rosto dela se formando, primeiro só um contorno, depois os traços, e foi como se uma onda de calor me envolvesse. Eu estava rezando pelo meu neto doente. Naquele momento, tive certeza que ela ouviu. Seus olhos marejados e a voz trêmula faziam com que quem a ouvisse sentisse quase o mesmo arrepio que ela descrevia. Outro relato marcante veio de um jovem chamado Lucas, 19 anos, que havia viajado de bicicleta por 2 dias para chegar até Aparecida. Ele registrou em vídeo seu próprio choro, incontrolável, ao ver a imagem no céu. Eu vim pedindo força para seguir minha vida. Eu estava pensando em desistir de tudo. Quando vi aquilo, foi como se alguém tivesse segurado minha mão e dito: "Eu estou aqui com você." Seu vídeo foi compartilhado milhares de vezes e muitos comentaram que se sentiram tocados apenas ouvindo suas palavras. Uma mãe chamada Cláudia relatou algo que emocionou a todos. Sua filha de apenas 6 anos, que nunca havia falado por causa de uma condição neurológica, teria dito claramente: "Mamãe, olha", apontando para o céu no momento exato da aparição. Médicos não quiseram associar o fato ao fenômeno religioso, mas para Cláudia aquilo não tinha outra explicação senão um milagre. Padre Renato, que presidia a missa, também deu seu testemunho. Ele afirmou que, ao notar a reação da multidão, parou por um instante a homilia e olhou para cima. Quando vi, senti um peso no peito, mas não era de dor. Era como se fosse a presença dela. Eu já celebrei centenas de missas, mas nunca senti algo tão intenso. Segundo ele, toda a celebração ganhou um clima ainda mais profundo depois daquele momento, e até o som dos cantos pareceu mais forte e harmonioso. Mas nem todos os testemunhos estavam ligados a pedidos ou milagres pessoais. Havia também aqueles que relataram um despertar espiritual. Um homem chamado Eduardo, até então afastado da fé, disse que tinha ido à Basílica apenas para acompanhar a esposa. Ao ver a imagem nas nuvens, começou a chorar sem entender o motivo. Eu não rezava há mais de 20 anos. Naquele instante, as palavras voltaram naturalmente aos meus lábios. Foi como se eu estivesse em casa novamente. Os fotógrafos presentes também compartilharam suas experiências. Alguns afirmaram que, ao tentar registrar a imagem, perceberam que a câmera captava nuances que o olho humano não notava. Reflexos dourados sutis, raios de luz que pareciam se projetar diretamente sobre a basílica, e até um contorno que lembrava o manto azul característico de Nossa Senhora Aparecida. Esses detalhes acabaram se tornando parte do material mais divulgado sobre o evento. Houve ainda relatos que, de tão impressionantes, começaram a ser comentados como possíveis sinais complementares. Um deles foi o de um pescador que estava no Rio Paraíba do Sul, a alguns quilômetros dali. Ele contou que, no momento em que as nuvens formaram a imagem, as águas refletiram um brilho incomum, como se estivessem douradas. Não havia nenhuma razão física aparente para o reflexo tão intenso, já que o sol estava encoberto parcialmente pelas nuvens. Muitos fiéis relataram que, após o fenômeno, sentiram uma paz tão profunda que não queriam ir embora. Pessoas permaneceram rezando por horas no mesmo lugar, mesmo depois que as nuvens começaram a se desfazer. Alguns grupos improvisaram cantos marianos, enquanto outros permaneceram em silêncio absoluto, como se ainda estivessem absorvendo a experiência. O clima era de união. Pessoas que nunca haviam se visto se abraçavam, compartilhavam terços, ofereciam água e até pedaços de pão para quem estava há muito tempo de pé. Havia um sentimento geral de que todos estavam ligados por algo muito maior do que qualquer diferença pessoal. A fé, naquele instante, parecia ser um fio invisível que atravessava corações e unia desconhecidos como irmãos. Jornalistas que entrevistaram os fiéis disseram que, mesmo quando as câmeras eram desligadas, as histórias não paravam. Muitos queriam registrar seu testemunho para deixar para as próximas gerações. Alguns até pediram que suas palavras fossem escritas e guardadas na basílica como um memorial daquele dia. Entre todos os relatos, havia um ponto em comum.
Ninguém conseguia falar sobre o acontecimento sem se emocionar. A lembrança da imagem no céu parecia ter deixado uma marca, não apenas visual, mas profundamente espiritual. Como se, de alguma forma, cada um tivesse sido tocado de maneira pessoal por aquela aparição. E assim, entre lágrimas, abraços e orações, formou-se um mosaico vivo de experiências que tornavam impossível ignorar o significado daquele dia. O fenômeno não foi apenas visto, ele foi sentido, vivido e gravado para sempre nas memórias e nos corações de todos que estiveram ali. O fenômeno não permaneceu restrito às fronteiras da cidade de Aparecida. Poucas horas após a missa, vídeos, fotos e relatos já circulavam nas redes sociais, alcançando milhões de visualizações. O que havia começado como um murmúrio emocionado entre os fiéis presentes transformou-se rapidamente em uma notícia de alcance nacional. Portais de jornalismo, programas de TV e emissoras de rádio disputavam para exibir as imagens do céu e entrevistar testemunhas. Nas primeiras 24 horas, hashtags como hashtag Milagre em Aparecida, hashtag Nossa Senhora nas Nuvens e hashtag Sinal do Céu estavam entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. No Instagram, influenciadores católicos e até pessoas que não costumam postar sobre religião começaram a compartilhar registros, acrescentando mensagens de esperança e reflexão. O YouTube também foi tomado por vídeos de fiéis narrando a experiência, alguns com legendas emocionadas. Eu estive lá. Eu vi com meus próprios olhos. A repercussão foi tamanha que canais de TV internacionais, como CNN e BBC, dedicaram matérias ao acontecimento. Em países de tradição católica, como México, Portugal e Filipinas, comunidades religiosas passaram a exibir as fotos do fenômeno durante missas e encontros de oração. No Vaticano, a notícia chegou rapidamente, e um porta-voz declarou que todo sinal que leva os fiéis a se aproximarem de Deus e de sua mãe deve ser acolhido com respeito e oração. Enquanto isso, em Aparecida, o fluxo de peregrinos aumentou de forma surpreendente. Apenas 3 dias depois do ocorrido, estimava-se que mais de 80 mil pessoas haviam se deslocado até a Basílica, muitas delas vindas de outros estados. Hotéis ficaram lotados, restaurantes não conseguiam atender a demanda e comerciantes locais diziam nunca ter visto um movimento tão intenso fora das datas oficiais de romaria. O impacto, no entanto, não foi apenas econômico ou turístico. Nas paróquias de todo o Brasil, padres começaram a relatar um aumento significativo na procura por confissões, missas e grupos de oração. Famílias que estavam afastadas da prática religiosa decidiram voltar à igreja, inspiradas pelo que viram ou ouviram sobre o fenômeno. Algumas dioceses organizaram vigílias e momentos de adoração em agradecimento pelo sinal dos céus. Em comunidades online, surgiram debates sobre o significado do acontecimento. Para muitos, tratava-se de um recado claro de que Nossa Senhora está atenta às dificuldades do mundo e deseja que seus filhos retornem à fé. Outros viam como um chamado à oração pela paz, especialmente em um contexto global marcado por conflitos e crises. Independentemente da interpretação, havia um consenso. O episódio havia tocado profundamente milhões de corações. Artistas plásticos e músicos também se inspiraram no evento. Pinturas do rosto de Nossa Senhora entre nuvens começaram a aparecer em exposições e feiras de arte religiosa. Canções dedicadas ao fenômeno surgiram no YouTube, algumas já alcançando centenas de milhares de visualizações. Poetas e escritores publicaram textos descrevendo o que sentiram ao assistir aos registros. Era como se uma onda de criatividade e devoção tivesse sido despertada em todo o país. No entanto, a repercussão não esteve livre de controvérsias. Alguns céticos argumentavam que o formato nas nuvens poderia ser explicado por fenômenos meteorológicos comuns, como pareidolia ou efeitos ópticos. Meteorologistas foram entrevistados para dar sua opinião. Mas mesmo entre explicações técnicas, havia quem admitisse que a coincidência com o momento da missa e a precisão dos traços da imagem eram, no mínimo, impressionantes. Isso alimentou ainda mais a curiosidade pública, já que o mistério permanecia. A Basílica Nacional de Aparecida, percebendo a dimensão do ocorrido, decidiu criar um espaço especial para registrar oficialmente os testemunhos.
Gravadores foram disponibilizados para que peregrinos pudessem contar sua experiência, e um mural foi instalado para receber fotos, cartas e agradecimentos. A ideia era preservar a memória do dia em que o céu parecia ter se aberto para mostrar o rosto de Maria. Até mesmo quem não acredita em manifestações sobrenaturais reconhecia que algo extraordinário havia acontecido, se não no sentido físico, no sentido humano. A união de tantas pessoas, a força emocional compartilhada e um impulso para gestos de solidariedade foram apontados como frutos concretos daquele momento. Hospitais e instituições de caridade relataram aumento nas doações, e grupos de voluntários formaram-se para ajudar os necessitados, inspirados pela mensagem de compaixão associada à aparição. Meses depois, o fenômeno continuava vivo na memória coletiva. Missas comemorativas eram realizadas todo dia 12, e as imagens do céu ainda circulavam em correntes de WhatsApp, acompanhadas de mensagens de fé. Para muitos, não importava se havia ou não uma explicação científica. O que realmente importava era o que aquele instante havia despertado dentro de cada um. E assim, o rosto de Nossa Senhora nas nuvens deixou de ser apenas um fenômeno visual para se tornar um marco espiritual, um divisor de águas na vida de milhares de pessoas. Ficou registrado não apenas nas lentes das câmeras, mas no íntimo daqueles que viram, e até daqueles que apenas ouviram falar, como um lembrete de que, às vezes, o céu escolhe formas inesperadas para tocar a terra.